Beleza, galera? Vamos continuar então agora a falar um pouquinho sobre essa questão da emenda constitucional 87. É muito importante a gente entender esse diferencial de alíquota, porque isso gera um outro problema. Porque quando a gente faz uma operação interestadual entre contribuintes, sendo consumidores finais, mas entre contribuintes, temos duas empresas que são contribuintes do ICMS. Se nós temos um diferencial de alíquota devido para o Estado de São Paulo, aquele contribuinte consumidor final que recebe lá, beleza, vai recolher o diferencial de alíquota. E a empresa que envia o bem vai recolher o ICMS com alíquota interestadual para o seu estado de origem. Mas aí nós temos um problema sério quando a gente transforma o consumidor final não contribuinte em devedor de diferencial de alíquota. Como é que o Estado vai cobrar esse diferencial de alíquota? E aí a alteração da emenda constitucional 87 no inciso 8, regra geral, tenta resolver o problema. Olha lá o que diz o inciso 8 do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente ao diferencial de alíquota será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Perfeito, olha ali, ó. Perfeito. A empresa mandou mercadoria para o consumidor final contribuinte. Esse cara aqui, ó, recolhe o DIFAL. Sem estresse, o destinatário é responsável pelo recolhimento da diferencial de alíquota. Agora, a Constituição traz ali no inciso 8b a obrigação do remetente, porque esse remetente ele é contribuinte do ICMS quando o destinatário não for contribuinte do imposto para recolher o diferencial de alíquota devido ao estado de destino. Então, neste caso aqui, ó, essa empresa ela vai recolher, naquele nosso exemplo lá, 12% para o RS e vai ter que recolher lá os 6% para SP, porque o consumidor final aqui, quando for aqui, por exemplo, uma pessoa física, a responsabilidade pelo recolhimento diferencial de alíquota vai ser da empresa que envia. E aí nós temos depois a gente vai trabalhar com calma, nós temos um convênio aí que trata sobre como isso vai ser feito. Eu vou trazer para vocês isso com calma, tá bom? O que é que nós temos que saber também? Essa ideia de começar a tributar as operações de forma distinta às operações destinadas a não contribuintes gerou uma mudança aí na forma de recebimento, de arrecadação do ICMS. Porque antes da emenda constitucional 87, quando acontecia esse tipo de operação destinada a consumidor final não contribuinte, era tributado pela alíquota interna. A tributação se dava pela alíquota interna do estado de origem. O estado de destino não recebia nada, só o estado de origem que ficava lá com o valor da venda. Tá? Então, para não dar muito problema nisso, de perda de arrecadação, o Constituinte derivado ele trouxe uma regra de transição, que está lá no artigo 99 do ADCT da Constituição, que vocês têm que ler. Olha ali, ó, para efeito do disposto do inciso 7, parágrafo 2º do artigo 155. No caso de operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final não contribuinte localizado em outro estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os estados de origem e de destino, ou seja, aquele diferencial de alíquota que, regra geral, é devido para o estado de destino, por um prazo aí determinado pelo legislador derivado, constituinte derivado, vai ser partilhado. Só o diferencial de alíquota. Só o diferencial de alíquota. Olha a proporção. O diferencial progressivo no tempo para não contribuintes. Olha a proporção. Ele, na realidade, esse inciso 1 aqui, em ano de 2005, tá? Na realidade, isso aqui nem aconteceu em 2015, tá? Só começou a acontecer em 2016, pela ideia da anterioridade. Então, em 2016, 40% vai para o estado de destino e 60% para o estado de origem, claro, para não perder muita arrecadação de supetão. Em 2017 já muda essa relação, 60% vai para o destino e 40% para a origem. E em 2018
80% para o destino e apenas 20% para o estado de origem. A partir de 2019, 100% para o estado de destino. Então, de 2016 até 2018, 2016 até 2018, há esse percentual, há essa diferenciação de percentual aí, que nós vamos ter que saber para resolver questões. Sim, quando eu for resolver questões, olha só, se eu tenho uma operação interestadual, vamos desenhar lá, só para dar um exemplinho para vocês. Se eu tenho uma operação interestadual, empresa A manda para a empresa B, para a empresa não, para o contribuinte, para o Zé, para o não contribuinte. Zé é pessoa física, porque ele tem que ser não contribuinte do ICMS, não contribuinte do ICMS. Uma mercadoria no valor de R$100, aqui está no sul e aqui está na região sul. A alíquota aplicável interestadual 12%, a alíquota interna desta mercadoria 18%, regra geral 12% devido para o estado de origem, R$12. R$6 é o diferencial de alíquota. E R$6 vai ter que ser dividido, esses R$6, 40% para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Desses R$6, 40% vai para o estado de destino e 60% para a origem, somando com esses 12. Beleza? Tranquilo, gente? Então aqui nós vamos fazer, só para vocês entenderem, eu fiz esse desenhozinho aqui só para vocês entenderem, nós vamos resolver questões, inclusive com base no material que foi produzido pela Cefaz aqui do estado do Rio Grande do Sul, que está muito legal, tá? Então nós vamos resolver várias questões com essa nova sistemática aí, inclusive vamos trabalhar fundos de combate à pobreza junto nesses questionamentos. Tranquilo? Isso era só para vocês saberem. Vamos continuar então o nosso estudo, vamos continuar na Constituição e a gente chega ali ao inciso 9, que trata da ideia dos importados. Diz que o ICMS, inciso 9, diz o seguinte, diz que o ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, e olha ali o que a Constituição diz, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto e qualquer que seja sua finalidade. Ou seja, nessa parte inicial do dispositivo constitucional, ela acaba com qualquer dúvida relativa à importação de mercadoria, se incide ICMS ou não incide. Importou a mercadoria, vai incidir ICMS. Foi pessoa física, é pessoa jurídica, ele não é contribuinte, ele não está importando para comercializar. Não quero saber. Importou mercadoria ou bem do exterior, vai incidir o ICMS, é isso que diz a parte inicial do alineado, inciso 9, parágrafo 2º do 155. E mais, ele diz outra coisa lá no final, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então o que nós temos que saber? Nós temos que saber duas situações assim, em regra geral. Uma empresa que está situada no estado do Rio Grande do Sul importa mercadoria pelo porto de Itajaí, porque vamos pensar que não tem um porto aqui, ou o estado não tem limite com o mar, então importa lá pelo porto, a mercadoria chega lá no estado de Itajaí. É devido para qual estado? Para Santa Catarina ou para o estado do Rio Grande do Sul? A empresa está situada? Sem erro, o estado é devido. O ICMS é devido para o estado do Rio Grande do Sul, porque olha a dicção constitucional. Cabendo imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria.
para não ter problema aí com os portos. Alguns estados que tem portos grandes que fazem, as mercadorias chegam por ali. Então, vai dever o ICMS para aqueles caras ali, mas só um pouquinho. Quem importou a mercadoria é o cara que está lá no outro estado. Como é que fica aquele estado lá? Então, a Constituição acabou com esse problema e diz que é devido ao estado de origem. Olha ali o desenho para vocês, ó. Saiu lá de USA, United States of America. Foi desembaraçada a mercadoria aqui, ó, em Santa Catarina. Mas quem importou foi essa empresa que estava no Rio Grande do Sul. Deve para o estado do Rio Grande do Sul pela alíquota interna. Beleza? Olha ali, ó. Recurso representativo da controvérsia. Nas operações das quais resultem a importação de bem do exterior, o imposto sobre circulação de mercadorias é devido ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico do bem, pouco importando se o desembaraço ocorreu por meio de ente federativo diverso. Então deve o ICMS para onde está situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico do bem. E a segunda situação nada mais é do que decorrência aí da primeira. Calma, quando a gente for ver a lei complementar, nós vamos ver a base de cálculo, como é que faz o cálculo da importação, como é que não faz. Tá? O que tem que saber é que, regra geral aqui, é devido o ICMS para o estado destinatário, mesmo que se importe uma mercadoria por outra empresa que está situada naquele estado do desembaraço. Ou seja, é normal as empresas contratarem empresas que fazem importação para fazerem esse meio de campo lá de importar, mas mandar finalmente a finalidade ser para aquela empresa originária. Olha ali o exemplo. Contrato uma empresa lá em Santa Catarina para fazer a importação de um bem que eu preciso, de uma mercadoria que eu preciso, que estou aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ó. É devido o imposto para quem? É devido para o estado do Rio Grande do Sul, mesmo que por outra empresa. Olha ali, ó, o julgado representativo dessa posição. Na definição do destinatário da mercadoria importada, não devem prevalecer os pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na importação, mas a efetiva destinação do bem importado. Eu quero importar cervejas. E aí eu contrato a empresa lá em Santa Catarina para fazer isso para mim. Tu importa, desembaraça e me manda. Eu que quero, te mando dinheiro, tu me diz quanto que é o teu serviço aí que tu fez. Tu me presta um serviço, mas eu quero a mercadoria. É devido para o estado de Santa Catarina, ICMS? Não, velho. É devido para o estado do Rio Grande do Sul, o estado destinatário efetivo do bem importado. Tranquilo? Para finalizar aqui, só para vocês saberem, houve uma alteração aí nessa questão das alíquotas das operações interestaduais, tá? É a resolução 3 de 2012 do Senado Federal, tá? Trouxe uma nova alíquota que é aplicável às operações interestaduais decorrentes de importação, 24%. Nós vamos ver com calma essa resolução, porque ela é muito importante, nós vamos ver com calma depois. Só quero que vocês tenham a noção que o ICMS é devido na importação de mercadorias e, regra geral, devido para o estado do domicílio ou do destinatário do bem ou mercadoria. Depois nós vamos ver aí todas as peculiaridades da resolução 3 de 2012 do Senado Federal. Tranks? Beleza? Então vamos passar agora ao inciso 9, que diz o seguinte, a linha B do inciso 9, que diz o seguinte: o ICMS vai incidir também sobre o valor da operação, sobre o valor total, nota que aqui é uma operação, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. O que nós estamos falando aqui? Que nós estamos falando de operação mista. Nós estamos falando de operação mista. Como assim de operação mista? Uma prestação de serviço onde o cara que vai prestar o serviço ele tem que fornecer mercadoria para prestar esse serviço. Regra geral, se essa operação mista não tiver na competência tributária dos municípios, a gente vai fazer incidir o ICMS. Nós vamos falar sobre isso com muita calma quando a gente for ver a Lei Complementar 116, e ali existem várias peculiaridades que a gente tem que entender. Eu vou trazer para vocês um quadrinho para a gente entender quando é que incide ICMS, quando é que incide ISS,
quando é que incide o ICMS só sobre o fornecimento de mercadorias. Tá? Então o que a Constituição delimita é que se o fornecimento de mercadorias se der juntamente com o serviço, for uma operação mista, e esses serviços não estiverem na competência dos municípios, o valor total da prestação serve de base de cálculo para o ICMS. Tudo junto é ICMS. E como é que eu sei o que está na competência dos municípios? Lendo lá a Lei Complementar 116, que regula isso, o que vai incidir a ICMS, o que vai incidir ISS, QN, tem lá a lista anexa, nós vamos ter que saber, vamos passar por ela, por todos os itens que são importantes para o concurso. Quando a gente for estudar a Lei Complementar 116, nós temos aí um módulo previsto só para estudar esse normativo. Tranquilo? Beleza? Então vamos entrar agora nas imunidades específicas do ICMS. Estamos quase terminando aí mais um bloco. Se eu não me engano, a gente termina as disposições constitucionais aqui do ICMS, tá? Então, o inciso 10 começa com a imunidade específica do ICMS. Depois nós vamos ver lá duas imunidades que são gerais, que estão na Constituição, que se aplicam ao ICMS, mas que eu quero trazer as imunidades específicas que estão também no parágrafo 2º do artigo 155, que é a ideia do inciso 10, que diz que o ICMS não incidirá. Quando a Constituição diz não incidirá, isentará, ela está trazendo uma hipótese de imunidade. Está na Constituição, é imunidade. Então o ICMS não incidirá, já falamos sobre isso, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. E mais, a Constituição aqui é muito legal, olha só o que ela faz. Olha só o que ela faz. Ela traz uma ideia, não incide sobre a operação que destina mercadoria ao exterior, nem presta serviço a destinatário no exterior, e também assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Lembram que a Constituição diz que quando há incidência, não incidência ou isenção, a gente tem que anular o crédito relativo às operações anteriores, porque essa é a regra geral? Sim, só que quando a gente fala de operações ou prestações de exportação para o exterior, não só não vai existir incidência do imposto, como todos aqueles créditos anteriores vão se manter na escrituração lá do contribuinte que faz a operação ou a prestação destinada ao exterior. Ou seja, não há anulação do crédito, se mantém o crédito. A empresa exporta para o exterior e mantém aquele crédito que ela possuía na compra. Vamos desenhar aqui rapidinho para ti, ok. Vem aqui o pencil. Vamos lá, olha só que legal. Empresa A. A empresa A exporta uma mercadoria. Vamos fazer assim, empresa B, só para ficar bem legal. B vende para o contrário, né? Aqui é o que? É a fronteira. Beleza? Então olha aqui. B vendeu para A uma mercadoria por R$100. A alíquota 10%. Então A, ao pagar esses R$100, se creditou de 10 dinheiros, R$10 da compra da mercadoria anterior. Se aqui fosse uma operação, uma ideia normal de isenção ou não incidência interna, A teria que anular, cancelar esse crédito. Como A promoveu uma exportação no valor de R$200, vamos pensar, ela está imune do pagamento do imposto. Não há incidência do ICMS sobre esses R$200, ela não tem que pagar 20. E mais, ela mantém esses R$10 aqui
de crédito, não tem que anular, não tem que cancelar o crédito anterior. Essa é a delimitação da Constituição, ó, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos falar sobre uma outra hipótese de imunidade específica do ICMS muito legal. Nós vamos ver com calma também, isso quando a gente for ver a Lei Candir, tá? Mas o que a Constituição diz? Que o ICMS não incide sobre a operação que destine a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo e energia elétrica. Por que isso? Porque nós temos estados que são produtores de petróleo, mas todos os estados utilizam o petróleo. Aí é muito importante o petróleo, né? A questão da gasolina, dos combustíveis, regra geral, derivados do petróleo. E a questão da energia elétrica. Então, o que o Constituinte entendeu? Entendeu? Olha, como existem poucos, afetaria o Pacto Federativo. Só um estado lá ganhar ICMS em cima disso. Nós temos que priorizar aí a incidência do ICMS no estado em que acontece efetivamente o consumo final ali desse combustível, e por isso ele imuniza as operações que destinem lá as operações interestaduais que são feitas com petróleo e seus combustíveis líquidos ou gasosos. Olha o desenho que eu fiz para vocês, se eu não me engano eu fiz um desenho bem legal aqui para vocês. Olha lá, Rio de Janeiro, que é um estado produtor de petróleo, estão vendo ali? Ele produz bastante petróleo, ele manda lá o petróleo que ele tirou do mar ou de alguma bacia, de algum lugar, ele manda lá para uma refinaria lá em Minas Gerais. Essa operação entre Rio de Janeiro e Minas Gerais é uma operação imune, não tem ICMS. Minas Gerais, por sua vez, ela envia a gasolina já pronta lá para um posto em São Paulo. Essa operação entre Minas Gerais e São Paulo também é uma operação imune. Notem aqui que nós tivemos aqui, ó, uma operação, saiu o petróleo lá, bruto, foi para a refinaria, e nós tivemos duas operações aqui, ó, saiu a gasolina para o posto de gasolina. Tudo isso aconteceu para chegar lá na boca do posto de gasolina e para o consumidor lá com seu doblô, se você desenhar doblô, comprar lá a gasolina para andar e consumir efetivamente. Agora, quando São Paulo vende aqui, quando há o consumo efetivo, não há outra operação interestadual, quando há o consumo efetivo aqui, aí há a incidência do ICMS. E o ICMS vai para o estado onde ocorre o consumo. Então a regra geral é que o ICMS vá para o estado que promove o consumo do petróleo ou lubrificante ou dos combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Nós vamos ver isso com calma, algumas peculiaridades que a gente tem que entender aqui, mas que estão lá expressas na Lei Candir. O que a gente tem que saber agora é que álcool velho, nesse caso, não está abrangido por esta imunidade. A literalidade da Constituição não traz a ideia do álcool combustível. Beleza? Tranquilo? Outra imunidade que está lá no inciso 10, não incidirá. O ICMS não incide sobre o ouro quando definido por lei, na forma do parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição. Mas o que isso quer dizer? O ouro quando é ativo financeiro. Olha ali, parágrafo 5º do artigo 153, parágrafo 5º do artigo 153. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, instrumento cambial, sujeito exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 5 do caput desse artigo, é o IOF, tá? Beleza? Então aqui só vai incidir sobre o ouro, o ICMS só vai incidir sobre o ouro quando ele for joia. Se eu pego o ouro e defino ele como ativo financeiro, ou seja, quando ele é comercializado para as pessoas que querem fazer aplicações em ouro, nesse caso não vai incidir ICMS. O ICMS só vai incidir se o cara pega aquele ouro e transforma ele num bem, numa mercadoria, lá em joias, aí vai incidir o ICMS. Caso contrário, se for utilizado como bem, como ativo financeiro para aplicações, não vai incidir o ICMS.
Tranquilo, gente? Beleza? E a última lá, se eu não me engano, é o inciso D, a linha D do inciso 10 da Constituição, que traz da questão da imunidade das prestações de serviço de comunicação de radiodifusão sonora e de imagens de recepção livre ou gratuita. Nós já falamos sobre isso, são hipóteses de imunidade. Então, a prestação de serviço no âmbito de incidência do ICMS são os serviços de comunicações onerosos, serviço de comunicação gratuito, não está no âmbito de incidência do nosso tributo. Para finalizar, nós temos aí duas imunidades, uma imunidade objetiva e outra imunidade que é meio mista, né? A doutrina entende aí que a imunidade nova, a imunidade dos CDs, a imunidade musical, é uma imunidade mista, que tem critérios objetivos e critérios subjetivos. Mas a primeira de todas que nós temos que saber é uma imunidade objetiva, que está lá no 156D da Constituição, que impede os entes políticos de instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. Aqui, se houver essa circulação de livro, de jornal e de papel destinado à impressão, não há como existir a incidência do ICMS, porque isso é uma imunidade constitucional que abrange, inclusive, em face da súmula 657, inclusive os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Tranquilo? Para finalizar aí a imunidade musical, nós temos que saber a literalidade disso aqui, não é muito cobrado, tá, gente? Mas mais em direito tributário, mas nós temos que saber que não se pode instituir imposto sobre fonograma e videofonograma musical produzido no Brasil. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter, ele tem que ser produzido no Brasil e ele tem que ter obra musical ou litero-musical de autor brasileiro ou obra em geral interpretada por artistas brasileiros. Tá? Então, até os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham também estão abrangidos aí nessa imunidade, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, que é um problema que teve lá na Zona Franca de Manaus. O pessoal conseguiu incluir isso aí para não tirar as empresas que estavam lá, que possuem alguns benefícios fiscais na produção de CDs e DVDs. Mas o que nós temos que ter aí, o nosso foco aí na linha A, nessa imunidade constitucional do inciso 6, 150, ver que essas duas últimas que eu trouxe para vocês, elas estão fora lá do artigo 155, são imunidades gerais, então elas não são muito cobradas aí em concurso de legislação tributária, tá? Elas são cobradas mais em direito tributário. Em direito tributário se cobra bastante, mas a gente tem que saber, porque vai que o examinador traz alguma questão relativa a jornal, livro e papel, e a súmula que eu trouxe para vocês também é bem importante, ou sobre fonograma e videofonograma musical. A gente tem que saber que aí não vai incidir o ICMS, porque é uma operação imunizada pela Constituição. Tranquilo? Beleza? Vamos finalizar agora o nosso último, já voltamos aí para o nosso último bloco relativo às questões constitucionais. Vamos tratar de lei complementar, um pouquinho de substituição tributária, e vamos finalizar com os parágrafos aí do artigo 155, terceiro, quarto e quinto. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí. Um grande abraço. Então tá, galera, estamos de volta aí. Vamos finalizar os dispositivos constitucionais que nós temos que trabalhar, e depois nós vamos entrar já na lei complementar 24. Esse é o nosso último bloco aí. Vamos cair dentro da matéria rapidamente. Quero trazer para vocês, em especial agora, uma norma muito importante. Vai lá na telinha, olha ali, ó, o artigo 155, parágrafo 2º, 11 da Constituição, que trata efetivamente da inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS. Nós vamos trabalhar isso na Lei Candir com calma. Vou trazer vários exemplos para vocês, numéricos, sobre como a gente faz o cálculo dessa inclusão. Mas o que nós temos que ter bem claro na nossa cabeça agora, nesse momento, é a norma constitucional com as suas peculiaridades. Porque o inciso 11 diz o seguinte, ó, que não compreende na base de cálculo do ICMS, não compreende na base de cálculo do ICMS o montante do imposto sobre produtos industrializados.
Ou seja, o IPI não vai estar na base de cálculo do ICMS. O IPI não vai estar na base de cálculo de quem? Do ICMS. O IPI não vai estar na base de cálculo do ICMS quando acontecerem 3 situações aí que a gente tem que ter gravadas na nossa cabeça. Quando a operação que acontecer for fato gerador dos 2 impostos, tanto do IPI quanto do ICMS, quando ela for realizada entre contribuintes do ICMS e quando ela tiver como destino uma nova industrialização ou comercialização. Então o que acontece aqui? Nós temos uma empresa A que vende para a empresa B. Empresa A vende empresa B. Essa mercadoria aqui, mercadoria é um produto industrializado e ela sai de A para B com destino a uma nova saída ou uma nova industrialização. Quando esses 3 requisitos, esse aqui é contribuinte e esse aqui é contribuinte do ICMS. Quando esses 3 requisitos aqui acontecem, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Se um desses 3 requisitos aqui não se realizarem, o IPI vai se integrar à base de cálculo do ICMS. O que eu quero de ti agora? Que tu decore essas 3 situações. Vamos até fazer uma questãozinha sobre isso, para ficar bem claro na cabeça de vocês o que é isso aqui. Mas depois nós vamos falar sobre números quando a gente falar lá da lei complementar 87. É muito importante porque isso é muito cobrado, tá? A gente tem que saber essa situação, porque essa situação é muito cobrada e ela faz diferença lá na hora do cálculo, quando o pessoal pede qual o ICMS devido naquela questão. Aqui tem uma questãozinha que é um exemplo de uma questão teórica, que também pode ser cobrada de vocês. Foi cobrado lá no concurso de 2006 do Agente Fiscal de Renda de São Paulo. Ele quer saber, olha ali, ó, considerando que segundo o artigo 155, parágrafo 2º, 11 da Constituição Federal, o IPI não integra a base de cálculo do imposto em determinadas situações, ele quer saber, nas questões abaixo, em qual delas o IPI integra sim a base de cálculo do ICMS. Ou seja, a gente não pode ter aquelas 3 situações. É fato gerador dos 2 impostos, é entre contribuintes e é destinado à nova industrialização ou comercialização. Então, quando a gente sabe dessas 3 ideias aqui, a gente mata a questão. Olha lá, a primeira proposta que eles trazem para nós. O remetente é contribuinte do IPI do ICMS, manda mercadoria para destinatário que é contribuinte do IPI do ICMS, com finalidade de industrialização. Então, regra geral, quando sai aqui uma mercadoria desse cara, regra geral vai ser um produto industrializado. E esse produto industrializado vai ser mercadoria, então vai ser a fato gerador dos 2 impostos. São 2 contribuintes e tem a finalidade, nova industrialização ou comercialização. Então, regra geral. Aqui, esta assertiva não vai integrar, o IPI aqui não vai integrar a base de cálculo do ICMS. A 2 diz o seguinte: o remetente é contribuinte do IPI do ICMS, mas o destinatário é contribuinte ou não. Aí nós ficamos em dúvida, pô, será que preenche o requisito para o IPI não integrar a base de cálculo do ICMS? Mas aí ele mata a charada quando ele diz aqui que a finalidade é uso ou consumo, ou seja, não é uma nova comercialização ou industrialização. Então, nesse caso aqui, não preenche os requisitos, e aqui o IPI vai integrar a base de cálculo do ICMS. Então a 2 está correta. Como a 2 está correta, é aquele que a gente já tira aqui a alternativa B e já tira a alternativa E. Sobrou para nós ali a A, a C e a D. Mas opa, Diego, tu falou que na 1 ali não integra, então a 1 está errada. Então nós temos que tirar a A também. Olha ali, ó. Beleza. E sobrou a C e a D. Já tem 50% de chance de matar a questão. Vamos dar uma olhada na 3 lá. Remetente é contribuinte do IPI do ICMS, pode ser fato gerador dos 2 essas saídas de mercadoria,
Mas o destinatário aqui não é contribuinte do ICMS nem do IPI, é contribuinte do ISSQN. Então aqui nesse caso, vai integrar. Então nós temos só duas opções. Então a gente sabe que a C está correta porque opa, sempre erro nessa, né? Vamos lá, dá um desconto pro velho, olha ali, ó. Vamos dar só uma lida na 4 para matar charada. Diz o seguinte: remetente é contribuinte do IPI, porque é equiparado a industrial. Então deu uma saída aqui nesse produto, é um produto industrializado e é, regra geral, uma mercadoria. E destinatário é um destinatário, se é destinado à industrialização, também é contribuinte do IPI e, regra geral, do ICMS. Então aqui ele está te levando a crer que os três requisitos estão completos. Então neste caso não vai. Ah, Diego, mas eu não tenho certeza total. Tudo bem, tu não tem certeza total, mas qual que tu tem? A 2 e a 3 tu tem certeza total, né? Tem. Então marca lá C, porque a C efetivamente é o gabarito e é assim que a gente faz resolução de prova. Beleza? Vamos seguir? Vamos falar um pouco agora sobre o inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155, porque esse inciso 12 ele traz ideias muito interessantes que estão, regra geral, delimitadas na Lei Complementar 87, e uma delas fala aí sobre a Lei Complementar 24. Então nós temos que ter na nossa cabeça que o inciso 12 ele vai trazer matérias que cabem à Lei Complementar regular no âmbito do ICMS. É cobrado isso? Muito cobrado. O pessoal diz assim, olha, matéria de regulação de lei complementar no âmbito do ICMS, aí tu tem que saber as hipóteses que estão lá delimitadas nas alíneas do inciso 12. A primeira delas que eu quis trazer para vocês é que a ideia da lei complementar, e aqui vai ser a Lei Complementar 87, é quem vai definir os contribuintes do ICMS. Aqui nós temos um probleminha na dicção constitucional, porque a gente sabe que na regra geral aqui quem vai estar delimitado lá é o sujeito passivo, porque o sujeito passivo da obrigação tributária ele pode ser ou contribuinte ou responsável. E a Constituição não menciona responsável, mas é isso que a Lei Complementar 87 vai fazer. Ela vai definir quem é contribuinte e quem é responsável, em que pese essa dicção não seja a dicção mais correta. Beleza? Está lá no artigo 121 do CTN. Né? Beleza? Tranquilo? Regra geral, em que pese não esteja expresso isso na Constituição, é isso que a Lei Complementar 87 vai fazer. Mas se vier no concurso, o que eu falo? Vai pela literalidade, tá? Beleza? A linha B desse inciso 12 fala que também é a lei complementar que vai dispor sobre a ideia da substituição tributária. Nós vamos ter um bloco aqui, um módulo só para falar sobre a tal da famigerada ST, com várias delimitações, com alguns convênios e com vários exemplos de cálculo. Nós vamos fazer isso no nosso módulo sobre ST. Mas o que a gente tem que saber é que a lei complementar e a lei Candira, efetivamente, que vai delimitar esse Instituto da Substituição Tributária, que é o instituto que facilita a fiscalização, ou seja, ela concentra a arrecadação e o recolhimento de diversas etapas do tributo na mão de uma pessoa só na cadeia. Não necessariamente naquela pessoa que vende para todo mundo, mas esse é o melhor exemplo para a gente entender aí a ideia da substituição tributária. Quando uma grande empresa que vende para um atacadista, e esse atacadista vende para o lojista, que vende lá para o consumidor final, a gente concentra tudo lá, toda a arrecadação desses fatos geradores que supostamente irão ocorrer, numa pessoa só, naquela pessoa que distribui para todo mundo, facilita efetivamente a arrecadação de tributos. Mas nós vamos ver isso com calma, tá? Só trouxe aqui uma noção para vocês, e quem vai delimitar essas normas é a lei complementar, em regra geral, é a lei complementar 87. A lei complementar 87 também vai disciplinar a ideia da compensação do imposto e vai também fixar, para efeito da cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação da mercadoria e prestação de serviço. Todos esses conceitos vão ser delimitados, todos esses conceitos vão estar expressos, nós vamos ver tudo isso com calma, já ver artigo por artigo da Lei Complementar 87. Tranquilo, gente? Beleza? Esse inciso E, por sua vez,
essa linha E, por sua vez, do inciso 12, ele tem uma problemática aqui. Na realidade, quando houve alteração, já houve uma alteração constitucional que retirou do âmbito de incidência do ICMS, ou seja, imunizou estas ideias de hipóteses de incidência que levavam em consideração a exportação de produtos para o exterior, né? Então, aqui nesse caso, não é mais a lei complementar quem vai fazer, quem fez foi a Constituição. Então, aqui houve esse normativo, regra geral, ele foi derrogado, né? Ele não sofre mais os seus efeitos, não surte mais os seus efeitos. Então, aqui, como houve uma alteração constitucional que imunizou o envio de mercadorias e a prestação de serviços destinados ao exterior, trouxe a ideia da imunidade, inclusive com a manutenção do crédito, do imposto, essa linha aqui ela já está sem qualquer efeito. Tá bom, gente? Tranquilo? A Lei Complementar 87 também mantém aí, também prevê a manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado. Tá? Aqui a Lei Complementar 87, ela mantém essa redação da linha F, ela mantém a sua vigência nesse caso, mas quando ela trata de exportação para o exterior, aí a Constituição é que delimita que se mantém o crédito. Tranquilo? Uma das mais importantes alíneas deste inciso 12 aqui do artigo 155, parágrafo 2º, é a linha G. É a linha G. Por que é a linha G? Porque a linha G, ela diz o seguinte, que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados no âmbito do ICMS. Então, essa ideia da linha G, que talvez a gente tenha falado bastante sobre a Lei Complementar 87, em face do inciso 12 aí do parágrafo 2º, e essa linha G aqui, cara, ela dá base para a recepção da Lei Complementar número 24. Nesse caso aqui, é a base para a recepção. Depois nós vamos ver, quando a gente for estudar isso, outros dispositivos constitucionais que reiteram essa ideia da recepção da Lei Complementar número 24 para essas situações. Então, quando a gente quer trabalhar uma isenção no âmbito do ICMS, a gente vai trabalhar lá no âmbito do CONFAS. Nós vamos ver isso tudo com calma aí quando a gente for estudar artigo por artigo, no próximo módulo agora, a Lei Complementar número 24. Beleza? Por que isso? Porque a regra geral é que a concessão de benefício, de isenção, por exemplo, tem que se dar por meio de lei específica. Então, se tu tem competência para instituir o tributo, tu também tem competência para instituir isenção sobre esse tributo. Só que no âmbito do ICMS, para evitar a guerra fiscal, o constituinte originário entendeu que essa concessão de benefício ela tem que se dar num colegiado, onde se reúnem lá todos os estados, e esse colegiado é o CONFAS, e isso se dá na forma da Lei Complementar número 24. Tranquilo, galera? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos dar uma olhada agora no inciso mais complicado aí, na linha mais complicada do inciso 12, tá? A linha mais complicada aí do inciso 12, da ideia do parágrafo 2º do artigo 155 é a linha H aqui. Então eu vou falar um pouquinho mais de calma para vocês nesse ponto aqui, porque esse ponto é um ponto bem complexo, porque a linha H, como vocês podem ver, ela foi incluída na Constituição lá em 2001, ó, tá vendo? Incluída pela emenda constitucional número 33 de 2001, ou seja, não existia efetivamente essa linha na Constituição, ela foi alterada. Por quê? Olhem a redação desta linha H. Cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, e aí ele vem, hipótese em que não se aplicará
o disposto no inciso 10b. O que é o inciso 10b? Nem me lembro mais, nem me lembro desse inciso 10b. Olha aqui. É a ideia da imunidade dos combustíveis, das operações interestaduais dos combustíveis. Lembram aquele desenho que eu trouxe para vocês? Olha ali. Retira no estado do Rio de Janeiro, manda para a refinaria em Minas Gerais, a refinaria manda para o posto de São Paulo. Todas essas operações interestaduais, elas são imunes à incidência do ICMS. Aqui em São Paulo ocorre a venda e beleza. O ICMS desta operação aqui de saída do combustível do posto para o carro, e nesse caso é cobrado o ICMS. Acontece que a Lei Complementar 87, ela regulou uma situação que não estava, regra geral, prevista lá na Constituição, que era, por exemplo, a situação de uma empresa que era uma transportadora de veículos fazer ela mesma a compra direta lá de combustível de outro estado da federação, diretamente da refinaria. Nesse caso, pela literalidade, pelo exposto literalmente na Constituição Federal, esta operação aqui, interestadual, seria considerada imune, não poderia haver cobrança do ICMS. Entretanto, a Lei Complementar 87, ela trouxe uma hipótese de que esta operação aqui, na realidade, seria imune na saída, mas ocorreria incidência no ingresso do combustível no estado destinatário, quando não fosse destinado à nova comercialização, quando fosse destinado a consumo. A Lei Complementar 87 trouxe essa previsão. Olha ali no artigo 2º. Nós vamos ver com calma isso aqui também, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês para tentar explicar de uma forma mais tranquila aí, esse que eu considero a linha mais complicada do inciso 12 do parágrafo 2º do 155. Olha o que ela diz, a Lei Complementar 87. Aqui é a LC 87. Beleza? E o seguinte, ó, o imposto incide também sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. E diz o seguinte, ó, decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Ou seja, essa situaçãozinha aqui, nesse caso, incidiria o ICMS aqui e seria devido para o estado de São Paulo. Essa é a ideia da Lei Candir. Tá, mas aí o pessoal diz assim, pô, mas não tem um conflito aí de hierarquia, de normas? A Constituição está dizendo que é imune a lei complementar, que regra geral está abaixo na pirâmide hierárquica do Kelsen lá. Está dizendo que incide. O que é que acontece? Os tribunais, o STF decidiu que regra geral incidiria, porque a ideia base da imunidade dos combustíveis seria efetivamente para a mercadoria para o ICMS ser devido ao estado onde ocorresse o consumo, porque a produção é em só alguns estados da federação. E nesse caso, então, a STF entendeu como válida. Olha só, olha ali na tela e marca lá com a tua caneta a decisão do STF. Olha aqui, ó. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Então, nesse caso, o STF já tinha dito aí que não tinha problema, que podia ser isso mesmo, mas de qualquer forma houve uma alteração constitucional com a inserção da linha H lá, que trouxe a ideia do ICMS monofásico, e trouxe dizendo que é a lei complementar que vai regular isso. Essa dicção, essa lei complementar, ainda não existe uma lei complementar específica que regule isso, porque a própria Constituição, a própria emenda constitucional, quando trouxe isso, ela trouxe a possibilidade de ser feito por meio de convênios do CONFAS. Então, regra geral, o CONFAS vai delimitando um que outro aspecto disso, né, para tentar acabar com esse problema. Mas esse problema da incidência do ICMS monofásico e do problema da Lei Candir e da imunidade, isso foi resolvido pelo STF. O que é que nós precisamos saber para a prova?
Nós precisamos saber para a prova que existe a imunidade nas operações interestaduais, mas quando ela não é destinada à nova industrialização ou comercialização, regra geral, quando ela é destinada lá ao consumidor final, vai existir a incidência com base na Lei Complementar 87. E do ICMS monofásico, o que eu tenho que saber, Diego? Olha, tem que saber a literalidade de uma que outra questãozinha, tá? Porque, regra geral, nós não temos ainda a Lei Complementar que regula tudo isso, nós temos só a recepção daquele dispositivo da Lei Candir, que alguns consideravam como inconstitucional, mas o STF disse que não é. Então nós tivemos assim um fim de controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Candir, mesmo em face, mesmo que não tivesse existido a inserção dessa linha H lá na Constituição. Tá bom, gente? Mas o que é importante a gente saber aqui? A literalidade das delimitações da emenda constitucional que alterou, que incluiu essa ideia nova na Constituição, em especial o artigo 4º da emenda constitucional número 33, porque isso aqui não está no corpo da Constituição, tá, gente? Isso aqui está lá na emenda constitucional. Então o artigo 4º da emenda constitucional número 33 diz o seguinte, ó, enquanto entrar em vigor a lei complementar que trata o artigo 155, parágrafo 2º, 12H da Constituição, os Estados do Distrito Federal, mediante convênio, fixarão as normas para regular provisoriamente a matéria. Então, assim, nós temos a possibilidade da incidência monofásica do ICMS, tá? A Lei Candir já regulava uma questão relativa a isso, foi aceita pelo STF, mas hoje se pode regular isso por meio de convênio com base no artigo 4º lá da emenda constitucional número 33 de 2001. E a própria Constituição também lá traz algumas outras regrinhas que nós temos que levar em consideração. Tá bom? Olha lá o que o parágrafo 4º diz sobre o inciso 12H. O parágrafo 4º também incluído pela emenda constitucional número 33, isso está lá no corpo da Constituição. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto cabe ao Estado onde ocorrer o consumo. Beleza, totalmente de acordo com a Lei Candir. Constitucionaliza e acaba com as dúvidas sobre a possibilidade da incidência, que o STF já tivesse manifestado sobre isso, a possibilidade da incidência lá na entrada do estado de consumo, em que pese a operação, regra geral, seja imune quando destinada a nova industrialização ou comercialização. Vai caber ao estado de ocorrer o consumo, mesmo que seja uma operação que seja comprada por uma pessoa que não vai industrializar ou comercializar. Novamente não vai se aplicar aquela imunidade. Tranquilo, gente? Olha só, desenhozinho para ficar fora de qualquer dúvida. Olha aqui, ó. Aqui a operação é imune, mas nesse caso não é imune porque aqui é para consumo. Ah, mas se aqui o cara tivesse comprado, Diego, para ele industrializar ou para ele comercializar, aí aqui não existiria o fato gerador. O fato gerador ocorreria neste momento da outra saída. E também, velho, olha ali, ó, o ICMS, também o ICMS seria devido para o Estado de São Paulo. Então não há aí um problema de normas. Não, o que aconteceu é que tudo, a posição da STF, a alteração constitucional, levou a validar a ideia que está exposta lá na Lei Complementar 87. Tá bom? Uma outra ideia que veio junto aí com essa alteração constitucional é quando a gente está falando de operação interestadual entre contribuintes com gás natural. Olha ali, gás natural e seus derivados, porque o gás natural, regra geral, não vai ser um derivado de petróleo, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, ou seja, não derivados de petróleo. O que acontece nesse caso? Olha ali, ó, o imposto é repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Ou seja, olha ali, cara, olha ali, quando a operação interestadual for entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e com lubrificantes e combustíveis não derivados do petróleo, nós temos duas hipóteses que podem acontecer.
Se for uma operação interestadual normal destinada à nova comercialização e industrialização, uma operação interestadual, incidência da alíquota interestadual. Se for destinada a uso ou consumo, aí sim teremos alíquota interestadual para o estado de origem e diferencial de alíquota para o estado de consumo. Entre contribuintes não tem nenhum problema aqui, nem emenda constitucional 87. Aqui o que nós temos é a delimitação da Constituição de operações com gás natural e seus derivados e combustíveis não derivados de petróleo. Agora, quando esta operação de gás natural e lubrificantes e combustíveis não derivados de petróleo, ou seja, não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, e aqui nós temos um problema sério que é destinado a não contribuinte, o imposto cabe ao estado de origem. Sacaram a maldade aqui? Essa daqui é a ideia que existia antes da emenda constitucional 87. O que acontece aqui? Eu estou fazendo uma venda do estado A para o estado B de gás natural. Olha ali, ó. Gás natural. Gás natural. Só que esse cara que está comprando aqui, cara, é um não contribuinte. Não contribuinte. Regra geral, alíquota do estado interno. Vamos pensar uma alíquota de 20% e o ICMS devido para o estado de origem. Tá, Diego, mas isso mudou lá com a emenda constitucional 87. Mudou, mas essa norma é uma norma específica e poderia ser alterada pelo legislador derivado quando alterou aquelas prestações normais e essa daqui não foi alterada. Então o que nós vamos levar para o concurso? Se vier esse questionamento, se mantém a redação da emenda constitucional número 33, quando a gente tratar de operação interestadual com gás natural e lubrificantes e combustíveis não derivados do petróleo, vendidas para não contribuinte em operação interestadual, a alíquota é do estado de origem e o imposto é devido ao estado de origem, regra geral. Beleza? Isso se não houver delimitação da alíquota lá no CONFAS. Então, a regra geral é a alíquota interna devida para o estado de origem se não houver delimitação do CONFAS. Por que se não houver delimitação do CONFAS? Porque está expresso lá no inciso 4 ó, do mesmo parágrafo. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º 12G. Então, é o parágrafo 2º 12G, é o que? Lei Complementar 24 do âmbito do CONFAS. Então, é o CONFAS que vai delimitar quais serão as alíquotas desses produtos. Beleza? Tranquilo? Aí, esse inciso abre espaço para quais os tipos de alíquota lá, e isso são coisas bem tranquilas, bem simples. Nessa literalidade nós temos que saber que elas têm que ser necessariamente uniforme em todo o território nacional e podem ser diferenciadas por produto, poderão ser específicas ou ad valorem e poderão ser reduzidas ou reestabelecidas, em especial não se aplicando o disposto no artigo 153b da Constituição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que eu queria dizer para vocês? Nesse caso aqui, nós temos que ter a literalidade dessas alíneas aí que nós acabamos de falar para vocês, porque aqui o máximo que ele vai te cobrar é literalidade. Daqui ele não vai tirar questão específica sobre isso aqui, ele vai tirar no máximo uma literalidade. Beleza? Tranquilo? Para finalizar aí, nós vamos dar uma olhada no parágrafo 5º, e aí nós finalizamos esse assunto aí dessa ideia do ICMS monofásico. E o parágrafo 5º ele corrobora tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Ele diz o seguinte, ó, as regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º 12G. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta aí para finalizar com as questões que eu trouxe para vocês aí sobre esse tema. Um grande abraço, até daqui a pouquinho. Vamos lá então, galera, vamos finalizar aí rapidinho, são 5 minutos aí pra gente resolver as nossas questões e falar sobre duas coisinhas ali que faltaram no bloco anterior, porque nós ficamos sem tempo para terminar e aqui a gente vai falar rapidinho. Nós falamos lá sobre a linha H do inciso 12 do parágrafo 1 do artigo 155, dessa nova operação aí do ICMS monofásico, e nós falamos sobre o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, que tratam especificamente desse tema, tá? Quando nós acabamos isso, eu quero voltar lá com vocês. Falamos do parágrafo 5º, eu quero voltar lá no inciso 12 para a gente falar, para finalizar aí, pra gente finalizar com a linha I do inciso 12, que diz que cabe à lei complementar também fixar a base de cálculo do ICMS, de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ou seja, o que o pessoal está dando base aqui? O pessoal está dando base condicional para quando eu fizer uma importação, por exemplo, eu utilizar os R$100, por exemplo, dessa importação de R$100, como base sem ICMS incluso. Ou seja, nós vamos ter que fazer a inclusão do ICMS por dentro. E nós vamos fazer exemplos de vários cálculos sobre isso quando a gente for tratar na Lei Candir. O que eu quero que vocês saibam agora é que a Constituição dá base para a Lei Candir regulamentar aí como é que o ICMS vai estar incluído dentro da sua própria base na importação. E é muito importante isso para concurso. Quando a gente for falar sobre isso, eu vou trazer vários exemplos, vou mostrar para vocês como isso é importante para concurso, por isso que isso muda um pouco o cálculo, muda o default aí do nosso cálculo do ICMS, tá? Então, isso existe agora, base condicional para se incluir por dentro lá, se incluir o ICMS dentro da sua própria base de cálculo. Tranquilo? Isso no inciso I na linha I do inciso 12 do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tranquilo? E para finalizar aí, antes dos exercícios, nós temos falado do parágrafo 3º. O parágrafo 3º tem uma certa controvérsia aqui. O que nós temos para concurso? O mais importante aqui é a gente saber que aqui houve uma alteração constitucional que mudou a ideia de tributo, que era tributo, para imposto, para poder, uma alteração constitucional aí, um miguezinho que se deu, para poder fazer a incidência das contribuições sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação e derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Ou seja, antes da alteração da emenda constitucional número 33, não podia incidir nada sobre essas operações, só imposto de importação e exportação e o ICMS. Mas a sanha arrecadatória aí do poder público, o pessoal gosta dessa expressão, entendeu que poderiam existir outros tributos incidentes e não impostos. E aí se alterou a redação constitucional para mudar a ideia de tributo para imposto. E aí nós ficamos lá com alguns impostos, mas as contribuições poderiam incidir porque são espécies tributárias, mas não são impostos. O máximo que a gente vê aí para concurso, nesse parágrafo 3º do artigo 155, é essa alteraçãozinha aí de tributo para imposto, tá? E literalidade. Beleza? Então agora vamos resolver lá as nossas 3 questõezinhas que eu trouxe para vocês. Dá uma pausa na câmera, faz as 3 questões lá, depois volta aqui para corrigir. Questão 28. Recente alteração constitucional modificou a forma de apuração e destinação do ICMS. Tendo isso por base, assinale abaixo a alternativa correta. Está falando da emenda constitucional 87, regra geral, né? Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interna. Olha só, a regra geral agora é a adoção da alíquota interestadual, né? Então não é a alíquota interna. Sendo consumidor final contribuinte ou não contribuinte, regra geral, é a alíquota interestadual.
E na assertiva B ele também põe lá a ideia da alíquota interna. Não, é a alíquota interestadual. Então a A e a B estão fora, que é a correta. A C diz o seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a contribuinte localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Olha, na realidade tem que ser contribuinte, consumidor final, né? Se não for consumidor final, aqui não tem a ideia do diferencial de alíquota, né? Não tem a ideia do diferencial de alíquota, não tem a ideia da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Não existe diferencial de alíquota se a operação não for destinada a consumidor final, né? Tranquilo? Então tá falso. A D diz o seguinte: em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a contribuinte localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando a mercadoria for destinada à nova operação. Perfeito. Aqui não houve alteração nenhuma. Não estamos falando de consumidor final. É a nova operação, é a alíquota interestadual. Muito bem escrito isso aqui. Sempre que eu vou fazer a bolinha dá problema. D. Vou começar a botar estrelinha aqui para vocês. Marca D e dá uma lida na E lá só para desencargo de consciência. No caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, opa, beleza. Não contribuinte, tranquilo. Localizado em outro estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao estado de origem. Não, será devido ao estado de destino. Falso. Então, gabarito aí, letra D. Questão 29. Ele quer a incorreta. Olha lá, vamos ler a A. O ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Beleza. Qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Em que pese a gente tem algumas controvérsias sobre o serviço prestado no exterior. Isso aqui é dicção constitucional, literalidade. Vamos ler as outras. O ICMS incidirá também sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Opa, dicção também constitucional. O ICMS não incidirá nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Perfeita hipótese de imunidade. Tem que ser oneroso. D. O ICMS não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Opa! Na realidade, ele não compreende na base de cálculo o montante do IPI quando a operação entre contribuintes, aqui tem que ser uma operação entre contribuintes, né? Essa é a dicção. Relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador dos dois impostos se for destinado a nova industrialização ou comercialização também. Então aqui a alternativa D também é a que está incorreta. E a E diz o seguinte: cabe à lei complementar, no que diz com o ICMS, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto é integre também na importação do exterior de bem. Importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Acabamos de ler isso. Beleza? Tranquilo, gabarito. Letra D. E a 30, eu brinquei com vocês aí, 2D já, né? Ele quer saber sobre a incidência monofásica do ICMS, ele quer saber qual é a errada. A alternativa A diz o seguinte: o ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. O que tu faz aqui? Putz, essa assertiva não tem muito a ver com a incidência monofásica do ICMS, né? Então a gente põe uma dúvida aqui. Quer saber a errada sobre a incidência monofásica do ICMS. A dicção funcional está certa? Tá, mas não tem muito a ver. Vamos dar uma olhada nas próximas. Nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto cai do estado onde ocorrer o consumo. Essa daqui está certa. Só que eu sei que está correta. Vamos ler a C. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não derivados do petróleo, o imposto será repartido entre o estado de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Isso aqui também eu sei que está correto. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não derivados do petróleo destinados a não contribuinte, o imposto cabe ao estado de destino. Olha, gente, é o estado de origem, né? Então, essa daqui está errada. Porque é estado de origem na Constituição. Nós falamos sobre isso. Leia aí. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAS. O que diz com a incidência monofásica, sim. Então, pese não sejam sempre, pode ser delimitada no âmbito do CONFAS. Então, nós temos aí que fazer uma questão lógica, né? Se o comando da questão diz que ele quer saber qual que está errado sobre a incidência monofásica do ICMS, e nós temos uma alternativa que não diz, não fala sobre isso, mas também não está errado, e nós temos uma que fala sobre isso e está erradamente errada, nós temos que marcar que está erradamente errada e que trata do comando da questão, gabarito, alternativa D de dado. 3 questões, alternativa D, para pegar, né? Beleza, galera? Tranquilo? Com isso, nós finalizamos o nosso módulo 1. Já vamos entrar, já vamos cair dentro, daqui a pouquinho, na questão da Lei Complementar número 24. Um grande abraço para vocês e vamos que vamos, e vamos que vamos!